Tua palavra é luz para o meu caminho. Tua palavra é lâmpada para os meus pés. 19 de agosto, quarta-feira da 20ª semana do Tempo Comum. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos esta parábola: O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores 1 moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo, viu os outros que estavam na praça, desocupados, e lhe disse: Ide também vós para a minha vinha, eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde. Fez a mesma coisa saindo outra vez pelas 5 horas da tarde. Encontrou os que estavam na praça e lhes disse: Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. O patrão lhe disse: Ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse aos administradores: Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde, e cada um recebeu 1 moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiros, e pensavam que ia receber mais. Porém, cada um deles também recebeu 1 moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualastes a nós, que suportamos o cansaço e o calor do dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: Amigo, não fui injusto contigo. Não combinamos 1 moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho direito que eu quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. A parábola de hoje fala da recompensa de Deus ao ser humano. Jesus conta uma história de um patrão que sai pelas ruas contratando empregados, combinando como salário 1 moeda de prata. Essa moeda seria o preço pela jornada de trabalho. E em diferentes horários, esses empregados vêm trabalhar e no final todos recebem a mesma recompensa. Os que trabalharam desde o início do dia e os que chegaram no final do dia para trabalhar recebem 1 moeda de prata. A parábola quer ensinar sobre o seguimento de Jesus. A parábola quer ensinar sobre o reino de Deus. O reinado de Deus não é uma recompensa pela quantidade de trabalho feito. O reino de Deus é gratuidade do Senhor para cada pessoa. E assim, não importando se chegamos no início do dia, no final do dia,
no início da nossa vida ou no final da nossa vida, se nós nos voltamos para o Senhor, nós acolhemos esse mistério dele para nós. Ele que se oferece para nós, Ele que se doa, é dom dele que nós devemos acolher. Mas, no texto, aqueles empregados que trabalharam o dia inteiro resmungam contra o patrão, querendo mais, sendo que o combinado foi aquela quantidade, aquele salário. Para o contexto da comunidade de Mateus, essa mensagem representava tantos que já seguiam antes e outros recém-convertidos que estavam chegando na comunidade há pouco tempo. E o texto quer ensinar que todos, os últimos e os primeiros, deverão ser acolhidos e ter como recompensa o reino de Deus. E ainda no final, Jesus ensina que há últimos que serão os primeiros e os primeiros que serão os últimos. Ou seja, pessoas que se sentiam por algum motivo não bem acolhidas na comunidade, que podem ser acolhidas e se comprometer com a mensagem do Evangelho. E outros que se sentiam comprometidos no Evangelho podem estar se afastando por não acolher aqueles que chegam à comunidade. E a partir desse texto que nós ouvimos, podemos confrontar com a nossa vida real o que nós passamos e vivemos, experimentando o apelo do Senhor para nós, o convite a segui-lo, o convite para trabalharmos em sua vinha, o convite para entrarmos nessa dinâmica de seguimento. Na sua oração,